Tudo bem, moçada? Começamos um encontro muito especial focando a banca Getúlio Vargas. Uma banca incomparável, uma banca ímpar, uma banca com estilo muito próprio e que você, que pretende prestar um concurso, que a banca seja a organizadora, não tenho dúvida que você precisa entender bem a relação entre como a banca cobra e como você deve agir nas questões da prova, ok? É óbvio que a banca pode sim trazer uma prova bem tradicional, com questões de crase, concordância, voz passiva, pronome relativo, conjunções. Então há um primeiro ato que é trabalhar essa visão tradicional da gramática, ok? Mas se a banca executa aquilo que é o seu estilo, aquilo que a marca distinguindo das demais, é óbvio que você vai encontrar dois grandes conjuntos. Um primeiro conjunto, que é óbvio, você já conhece, são questões em que você olha e não alcança o raciocínio que a organiza. Então começa todo um trabalho, né, de pessoa que precisa superar um enigma, decifrar o raciocínio que produz a questão. Muitas vezes o enunciado é vago, o enunciado não deixa claro o que você precisa entender, e mesmo assim as alternativas não são óbvias, não são, a correta não está sobre relevo de maneira límpida. Então, nós temos, né, decifrações no enunciado da questão e nas alternativas, sempre com muita interpretação, sempre inferindo, né? Então é aquela questão que é no calor da prova, no aqui e agora da vida, que você vai lá buscar a compreensão do que se pede, observar alternativas, compará-las e tentar encontrar aquele fio que é o fio condutor que produziu a questão. Um outro conjunto é essa mesma sensação, né, de questão inédita, de questão que produz um raciocínio por trás, uma questão que muitas vezes traz uma abordagem teórica não tão comum, mas, atenção, esse segundo conjunto é possível estudar previamente. Há pontos de reflexão que devem, não é que podem, devem ser feitos antes da prova, como anáfora, catáfora. Você tem larga presença de anáfora e catáfora nas provas da Getúlio Vargas. Então é previamente estudável, é aquilo que você pode ter um ponto teórico bem evidente do que é isso, como cai na prova, né? Entender as questões que envolvem esse tema e com o decorrer dessas aprendizagens, você vai sofisticando esse raciocínio. Fala, professor, normalmente quando cai anáfora, catáfora, cai deixis. E daí você dá um salto de qualidade à frente. Estuda, né, um elemento a mais. De repente, as anáforas, as retomadas, elas podem ser pormenorizadas, como hiperônimo, hipônimo. E nesse exato momento, você passa a ter um vocabulário e um conhecimento bastante técnico sobre um tipo de questão. Então, esse tipo de conteúdo que previamente pode ser estudado, entendido, né, e quando cai na prova você tem uma reflexão feita antes, que não é só no calor da prova, ó, isso é muito importante, isso contribui muito para a dinâmica da prova, para a autoconfiança, né, para aquela sensação realmente de peso que cada questão vai nos trazendo, né, diante de uma prova que não é só português. Então eu preciso também saber que a prova de português ela desestabiliza, ela mexe com o nosso lado psicológico, ela realmente nos suga. Então cuidado, porque você tem uma prova, né, bastante rica, com várias matérias, português não pode estragar a tua prova. Né? Então preciso controlar o tempo, ter a preocupação com o tempo e saber desenvolver, né, saber conviver, saber lidar com questões completamente inéditas, que o esforço cognitivo é pleno, questões que podem sim ter um estudo prévio, questão sobre adjunto adnominal, complemento nominal. Há uma larga tradição dessa pergunta. Então você precisa chegar lá com esse discernimento e produzir uma experiência das variações
sobre esse mesmo tema. Como isso cai numa prova? Estão percebendo então que há movimentos na prova em que há um esforço cognitivo pleno. Não tem o que fazer, é ler, é interpretar, é buscar o raciocínio da banca, e isso é desgastante. E há algumas questões que a banca repete alguns padrões. E esses padrões, quando forem gramaticais, como crase, concordância verbal, nós temos que ter muita qualidade nessa hora. Porque é um momento raro, é um momento muito sazonal na prova, mas quando ele aparecer, eu tenho que usufruir, porque a questão é com mais objetividade, com mais clarividência. Tá bem? Então, vejam esse balanço que eu preciso entender, que nós poderíamos dividir em 3 fases. Questões completamente inéditas, que eu preciso deduzir lá, questões que envolvem um certo conhecimento muito específico da Getúlio Vargas, mas dá para estudar antes, né? Como questões envolvendo anáfora e catáfora, questões envolvendo adjetivo de relação, gerúndio. Então, são questões com volume, com história e com teoria. Apesar de ser uma teoria que nem todas as bancas tocam, eu vou me especializar na Getúlio Vargas. E um terceiro lance é a parte gramatical, no sentido mais tradicional possível, em que, havendo uma questão, por exemplo, de crase, eu tenho que agradecer e ir bem nessa questão, né? Então, são 3 estágios muito importantes. Conforme você resolve as questões, você vai sentindo esse movimento. Porém, aquilo que é mais constante é a questão plena, plenamente, né, original, inédita, aquela que você vai se esforçar plenamente para poder ali captar o que a banca pensou para produzir aquela questão. Sempre imaginando que ela traz objetividade, né? Não há questão de concurso público sem objetividade. Beleza? Vamos começar então o nosso encontro. Nós vamos fazer então uma revisão de Getúlio Vargas e abordando 3 pontos. 3 pontos, mas antes de abordar esses 3 pontos, façam comigo a seguinte reflexão. Por quê? Como a Getúlio Vargas produz tanta estabilidade? Como que ela consegue isso? Então vejam que há esse grupo que eu chamo de questões totalmente inéditas, né? Questões em que você não tem história. Então é uma questão com coerência própria. Então a primeira sensação de o que a banca está querendo? E aí essa necessidade de decifração, essa questão enigmática, né? Porque toda a questão, então, da Getúlio Vargas tem um conjunto de reflexões que produz um fio organizador em busca da objetividade, que é não uma possibilidade, mas uma necessidade de toda a questão, de toda a matéria de provas de concurso público. Então, Getúlio Vargas está dentro disso, independentemente dos devaneios que algumas questões trazem, né? Então, a questão tem uma coerência muito própria, muito particular, o que acaba fundamentando isso que a gente chama de estilo Getúlio Vargas, padrão Getúlio Vargas. E um dos grandes sacrifícios é em busca dessa coerência. Cadê a lógica que produziu a questão? Tá bem? Esse esforço que você atribuiu à questão número 1, talvez nunca mais se reproduza. Então aí entramos no item 2. É um tipo de aprendizagem, um tipo de conhecimento que você produz uma questão e não leva para a próxima, o que impede de você ter uma automatização. Então, quando nós imaginamos, por exemplo, uma questão de crase, né, uma questão de crase, você estuda a área proibida de crase e acaba dominando a área proibida de crase. Isso vai dar na sua memória uma automatização. Então, quando a questão é dentro desse padrão da Getúlio Vargas, você não consegue automatizar. É sempre um esforço virginal, inédito. É um esforço que se renova sem história, sem experiência prévia. Por isso que o esforço é muito grande, né? Notem que o entendimento ocorre por meio da questão. Ah, professor, que teoria que eu devia estudar? Eu também gostaria, muitas vezes, dessa teoria a ser estudada previamente. Não há. É uma teoria, então, que nós temos que entender que ela é uma teoria, né, como se nota, uma coerência que é produzida ali. É uma teorização que a própria questão conduz. Então não há nada antes daquela questão.
né? E percebam que há, dentro de certos tópicos, há toda uma reflexão sofisticada que produz hierarquia, produz categorias, né? Então você tem adjetivo, daí a banca vai até o Celso Cunha e pega, Celso Cunha, um famoso gramático, vou citar ele algumas vezes aqui, e pega toda uma classificação secundária de adjetivos, né? Vai nos advérbios e observa certos usos que gramáticos como Celso Cunha coloca em estudos linguísticos. Só que ela pega esse ponto teórico bastante, né, característico de certos gramáticos que estudaram aquilo de maneira tão particular que se você coloca no seu material didático, você está colando dele ali. É uma análise tão, né, tão inédita, tão particular. A Getúlio vai lá e coloca isso na questão, né? E você tem que fazer um pensamento gramatical que nunca tinha feito antes. Diferente de identificar um adjetivo. Ele vai produzindo dentro do adjetivo categorias, produzindo hierarquizações, coisas que muitas vezes não é um estudo trivial, e sim um estudo em que você precisa achar a fonte, a referência. E aí nós temos uma amplitude muito grande, né? Então vejam como a banca é como se ela fizesse ali realmente um ensaio. Ela pega cada prova e produz um ensaio, né? Todo um trabalho bastante artesanal, bastante, vamos dizer assim, rico em cada questão. Em cada questão, tá bem? E essa hierarquia, essa distinção que nós encontramos, você percebe que há sempre muito detalhamento, que não dá para fazer então uma questão correndo, né, atrasada. Professor, me atrapalhei na prova, me atrasei. Nossa, aí você dá faca, queijo, dá tudo para a banca, né? Porque são questões sempre muito requintadas, exigindo muita atenção, duas alternativas que nos incomodam. Então, detalhamento e muita precisão. Então percebam que esse espírito não é um espírito que ocorre em todas as bancas. É um espírito muito particular da Getúlio Vargas. E pense nisso, você precisa fortalecer o seu corpo e alma em relação ao estilo da banca. Entrar na questão nova, né, de forma renovada. É como se zerasse toda a energia gasta anterior, zerasse e vamos de novo. Né, como se nós tivéssemos um botão de acionamento de recargas automáticas. Por quê? Porque a questão ela tem um mundo particular. Nessa hora, gente, que você tem tanta estabilidade, você tem que olhar para mim e falar, professor, como que eu lido com isso? Isso não é um problema exclusivamente seu. É um problema seu, um problema dos professores. Porque o papel de um professor não é decifrar o indecifrável. Não é ter a capacidade interdisciplinar de ensinar para vocês português e matemática, português e lógica. Né? Não é ensinar vocês, por exemplo, português, linguística, teoria da literatura, sobre dicionários. A banca não vê limites. E o professor de português fica meio que um coringa, um faz tudo. E, na maioria das vezes, né, isso foge do nosso controle. Então, não é um problema só seu. Preparar para Getúlio Vargas é um problema também para os professores. É um enfrentamento de uma questão em que você fala, qual é a referência? Esse que é o problema. Qual é a referência que a banca está se pautando para produzir tal enunciado? E por que a A está correta e a B está errada? Nossa, são muitas questões que você tem. E é lógico, há momentos em que a banca se equivoca declaradamente, de forma inquestionável, está errado, mas ela não entrega a rapadura de jeito nenhum. Então, é uma banca osso duro de roer, tá bem? Mas não tem como fugir. Ela é predominante, faz concursos importantes, tem tradição e vai manter essa tradição na sua prova. Então é força, fé e coragem, nós vamos encarar o bicho e é isso que eu digo. Qual que é o nosso papel? O papel do professor é poder produzir essa história, fornecer ao aluno subsídios para ele poder, né, quando cair a questão sobre anáfora, ele ter controle. Cair questão sobre adjunto adnominal, ele ter controle. Sobre adjetivo de relação, ele ter controle. Que nada disso seja estrangeiro a ele. Porque se não dominar essas questões tão específicas e constantes da Getúlio Vargas,
aí o caos se amplia. Né? Então, aquilo que podemos ter controle previamente, vai à luta, moe, destrói, controla, faz disso o seu papel principal. E conviva com as questões da instabilidade. Né? É como a vida, você tem que aprender a ter a força e o prazer da vida, olhar para essas questões e começar a lutar. Uma luta, vamos dizer assim, às vezes desonesta, desequilibrada, mas você não pode cessar de enfrentar, porque isso vai produzir uma sintonia fina com a banca. Garante alguma coisa aqui? Não há garantias. Cada questão da Getúlio Vargas é um susto, não há garantias. O que há é uma convivência em que nós, né, numa situação muito parecida, convivemos, trocamos informações, aprendemos juntos. É uma banca, sem dúvida alguma, diferenciada. Né? Quantas e quantas questões eu não sinto vontade de pegar o cara que inventa e fala assim, o que é isso? Ou, para que isso daí? Né? Olha o concurso que o cara está prestando, olha o cargo que é. Para que essa pergunta? E é óbvio que entre o que você vai fazer na administração pública e a questão, não há necessariamente vínculo nenhum. Né? Não há previsão no edital para isso. Mas a Getúlio Vargas, ela é extraordinária. Né? Em nada que ela põe a mão, você encontra o trivial. Então, aprender a lidar com isso é também uma força para a sobrevivência numa prova como essa. Tá bem? Então vamos agora refletir um pouquinho sobre três temas. Um deles, que é muito clássico, é você ter uma palavra que tem mais de uma classificação na língua portuguesa. Geralmente o problema da igualdade se dá com palavras como muito, melhor, meio, bastante. Por exemplo, muito pode ser um pronome indefinido, mas também pode ser advérbio. Melhor pode ser um adjetivo, mas também um advérbio. Meio pode ser numeral, pode ser advérbio. Bastante pode ser várias coisas, entre eles, o momento da rivalidade grande, pronome indefinido e advérbio. Então há uma confusão visual porque pode ter mais de uma classificação a mesma palavra. Se há um momento de igualdade, você tem que aprender a enxergar o momento da diferença. Aí que começa o papel do professor, ensinando ao aluno, o aluno entendendo a mensagem, lutando para pôr isso na cabeça e funcionar. Sacaram? Então, há o momento da igualdade, é desse momento da igualdade que a banca produz a questão. Várias questões. A gente nota que há, então, uma questão muito padronizável, muito controlável. Mas se você não fizer esse trabalho de diferenciação, é óbvio que você vai continuar enxergando só as coisas iguais. Então, por exemplo, você tem o pronome indefinido, o adjetivo e numeral, que são classes que se vinculam ao substantivo com ele concordando. Por isso que pronome indefinido, adjetivo e numeral variam, são variáveis. E o advérbio, que é uma classe emprestadora. Ah, professor, é empreendedora? Não, emprestadora. Ela vai lá no pronome empresta, vai lá no adjetivo empresta, vai no numeral empresta. Então, adjetivo, o advérbio, melhor dizendo, é uma classe que vai absorvendo outras, mas a gramática não vai à falência, porque o advérbio se vincula não ao substantivo, distinguindo então dos três anteriores. O advérbio não varia, o que também distingue dos demais acima, né? Outra marca muito importante de diferenciação é, como eu acabei de dizer, pronome indefinido, adjetivo numeral, vinculados a um substantivo. E o advérbio, o advérbio vinculado ao verbo, óbvio, vinculado ao adjetivo, não tão óbvio, e vinculado ao advérbio, também não óbvio. Principalmente, gente, os advérbios de intensidade, como muito, bastante, meio. Sacaram que quase todos ali, melhor, quase todos ali, quase todos não, todos podem funcionar como intensidade de adjetivo, intensidade de advérbio, intensidade de verbo, e é nesse momento que você tem que estar ligado. A variação e a vinculação são os elementos distintivos. Então vejam que gostoso a hora que você começa a entender, né, coisas desse tipo. Ó, havia muita gente, havia muito barulho, havia gente muito feliz, havia barulho muito alto. Digam para mim o que é muito pronome indefinido e o que é muito advérbio. Professor, bati o olho,
e ali muita está no feminino concordando com gente. Pronto, legal. Se advérbio não varia, esse muita só pode ser o pronome indefinido. Então, o critério de avaliação foi, critério de distinção foi a variação. O muita variou, não pode ser advérbio. Então, é um pronome indefinido. Para reforçar isso, notem que muita se vincula ao substantivo gente. O mesmo ocorre na segunda frase, muito se vincula a barulho. Se eu colocasse barulho no plural, como ficaria? Havia muitos barulhos. Opa! Vincula a substantivo. Varia. É o pronome indefinido. Diferente da frase de baixo, em que você tem havia gente muito feliz, havia barulho muito alto. Ah, professor, está vinculado a feliz, está vinculado a alto. E se troco gente por pessoas, ficaria havia pessoas muito felizes. Havia barulhos muito altos. Eu passei a frase para o plural e muito não variou. Então, olha lá, o critério da variação, muito nas duas últimas não variou. Ah, da vinculação, muito está vinculado a feliz, muito está vinculado a alto, são adjetivos. É o muito intensificando os adjetivos. Então, olhem que bacana, né? Ah, então muita gente é pronome indefinido, vinculado ao substantivo, variando. Muito barulho, pronome definido, vinculado ao substantivo. Se eu passar barulho para o plural, muito vai concordar. Nas duas de baixo, muito advérbio, advérbio de intensidade, modificando adjetivo, modificando adjetivo, né? Feliz, alto. E se eu passar gente, passar para pessoas, pegar barulho, passar para o plural, muito não variaria. E aí a gente começa a entender que quem sabe, sabe por quê. Isso é muito importante vocês entenderem que você vai ter questões que vai dizer assim, professor, mas quem sabe essa questão, sabe por quê? Aí é o raciocínio particular. Aí realmente é o calor da prova, ler, interpretar, inferir, encontrar o raciocínio. É laborioso. Uma questão laboriosa. Tá bem? Diferente de uma questão como isso que nós estamos vendo. Ah, vai ter trabalho? Vai. Mas é estudável. Portanto, é memorizável. É algo que eu consigo, de forma prévia, entrar em contato. E isso gera uma distinção de questões. Nossa, é um alívio se cai aquilo que você pôde estudar antes. Não tem comparação, né? Não tem comparação. Então notem que numa questão como essa, ó, a frase o alcoólatra acusado se sente mais excluído. Esse mais e mais é uma duplicação, intensifica ainda mais. Esse mais é um advérbio de intensidade. Por quê, gente? Porque está vinculado a excluído. Está vinculado ao adjetivo excluído. Então está intensificando excluído, né? Notem que aí o mais é um advérbio. Daí a banca diz, ó, a frase em que esse mesmo vocábulo mostra uma classe gramatical diferente. Outro problemaço da Getúlio Vargas. Vocês já perceberam isso? Quantas perguntas envolvendo a negativa? Acha a alternativa errada. Acha a classificação diferente do que está. Isso dá um nó na cabeça, gente. Você achou advérbio, mas tem que achar uma classificação diferente. E a tua cabeça está lá, advérbio, mas tem que achar o diferente. Então, ler e reler os enunciados, voltar aos enunciados para esclarecer o que você está fazendo, não é eventual, é o tempo todo. E duplicação de atenção quando você se depara com enunciados com negação, com coisas contrárias, que vão exigir que o cérebro dê marcha ré. Você achou o advérbio, mas tem que achar outra coisa, ou seja, você vai ter que achar o pronome indefinido mais. Você vai ter que achar o pronome indefinido mais, ok? Então vou destacar para vocês aqui o seguinte: revolucionário é um adjetivo, coisa revolucionária, né? Elemento revolucionário, revolucionário da qualidade. E o mais, então, é um advérbio de intensidade. É a mesma classificação, é a mesma classe gramatical. Tá bem? Vejam aqui que mais na frase B modifica o verbo precisar. Você precisa mais, você precisa menos, você mais precisa. Então,
o mais ali é advérbio de intensidade, modificando o verbo. Na letra C, esperto é um adjetivo e você está intensificando esse adjetivo. Muito esperto, pouco esperto, mais esperto, bastante esperto, meio esperto, todos advérbios de intensidade. Notem como o vínculo nos ajuda a entender. No caso do mais, não adianta você usar o critério de variação, porque o mais não varia, ele tem uma forma única. Aí é realmente o critério de vinculação para se distinguir. Letra A, vinculado a adjetivo. Letra B, vinculado a verbo. Letra C, vinculado a adjetivo. Tudo advérbio, tá bem? Olhem agora, não tenho mais. E não tenho mais de sair, não tenho mais a intensidade, ó. Tá bem? Não tenho mais. Não tenho mais. Vejam que, apesar de haver alguns vacilos do que é, do que não é, eu tinha que achar o mais que não seja advérbio. Que não seja advérbio. E sim, traga a classificação de pronome indefinido. E os pronomes indefinidos se vinculam aos substantivos. E é isso que você tinha que entender. Mesmo que você tivesse vacilos nas alternativas anteriores, vejam como aqui não há vacilo. Põe mais água, menos água, mais se vincula a água, que é um substantivo. E por isso que na prova número 1, letra E, alternativa correta. É aí que o mais é pronome indefinido vinculado a um substantivo. Tá legal? Então é bacana a gente perceber como os demais funcionam como advérbios e o último como pronome indefinido. Professor, como que eu vou perceber? Vínculo. Agora o vínculo é o critério da distinção. Então é como se eu disse assim, mas por que eu sei que a letra E é correta? Então estou mostrando para vocês a questão da vinculação como elemento distintivo. Tá bem? Então o tema é uma classe mais de uma classificação. Mas percebam que há uma lógica para distinguir. E aprender isso da prova, gente, não é o acaso. É uma coisa que você fala, esse aí eu preciso entender. Porque é a chance de ir muito bem na prova. Melhor, pode ser advérbio, pode ser adjetivo. Então nós temos um enunciado que diz: um relato honesto se desenrola melhor se o fazem sem rodeios, se desenrola melhor. Vejam que se vincula a um verbo. É um advérbio, então. Advérbio, melhor advérbio vinculado ao verbo. Isso. Assinale a frase a seguir em que o vocábulo melhor desempenha a mesma função que na frase acima. Então tem que achar outro advérbio, ok? Na letra A não é, porque melhor qualifica a frase, qualifica o substantivo. Na letra B não é, porque melhor qualifica o alimento, substantivo. Na letra C não é, porque melhor se vincula ao acontecimento, ou melhor, ao substantivo acontecimento. Ok? E na letra E também não é, porque melhor se vincula ao substantivo demanda. Em todos esses casos, melhor é adjetivo. E por isso, então, deduza que só pode ser a letra D. Por quê? Ah, professor, porque está modificando o verbo circulam. Quando os bens circulam, melhor. Ah, então na letra D de dado, eu tenho advérbio modificando o verbo, como no enunciado. Tá legal? Se um dia você disser, ah, professor, essa questão é fácil, né? Essa questão é fácil. Não diga é fácil. Porque se fosse fácil, você teria aprendido fora do âmbito escolar, teria aprendido de maneira intuitiva. Você olharia para as palavras e falaria substantivo, adjetivo, preposição, conjunção. Isso nós não fazemos. Nós simplesmente usamos o idioma. Dizer o que é algo que você só aprende em ambiente escolar. Será que aprende? Né? Mais ou menos, mais ou menos. E aqui, nesse momento da tua vida, você fala, professor, isso não é uma oportunidade de aprender para revisar o que deixamos de fazer. Né? Você está aqui tendo uma oportunidade de mudar de vida. Então, o empenho, o esforço, o raciocínio, tudo melhorou. Tudo agora é mais quente do que na época escolar. E se você deixou de fazer lá atrás, a vida que segue. O que vale é daqui por diante. O passado você não consegue ir lá e resolver o problema. Seria ótimo. Nossa, quantas coisas, né? Mas não existe a possibilidade. E por isso, é presente e futuro. É a única coisa que nós podemos projetar. E é nesse momento que você fala, professor, estou entendendo. Há um raciocínio para distinguir melhor
advérbio de melhor adjetivo. E é aí que você tem que treinar, tem que observar o que eu estou dizendo aqui. Só que não é pouca teoria, nunca é fácil, tudo é etapa de evolução, etapa de aprendizagem. Tá legal? Os gênios são aqueles que dizem muito antes do que se dirá muito depois. Sacaram? Olha lá, antes e depois, gente, são advérbios. Antes, advérbio de tempo. Muito antes, pouco antes, bastante antes. Notem que são intensidades que eu entrego para esses dois advérbios. Depois também é um advérbio. Então, os advérbios de intensidade intensificam verbos, adjetivos e o próprio advérbio. Se eu digo acordei cedo, acordei muito cedo, é um advérbio de intensidade muito. Ele anda devagar, devagar é o modo como ele anda muito devagar, o muito é advérbio. Então vejam que ele pode modificar o adjetivo e também o próprio advérbio. E nós estamos vendo como isso é importante. A palavra muito é empregada duas vezes com o mesmo valor de advérbio que apresenta na seguinte frase. Então, para criar oposição entre advérbio e pronome indefinido, você tem que perceber o vínculo e a variação. Vejam que na letra A se vincula um substantivo, pronome indefinido. Se eu passasse discernimento para o plural, ficaria muitos discernimentos. Muitos discernimentos. Na letra C, você já viu que eu pulei a B, né? Na letra C, intelecto é substantivo. Se eu coloco intelecto no plural, ficaria muitos intelectos, ok? O incômodo é substantivo. Se eu colocasse incômodo no plural, muitos incômodos. Ah, professor, estou percebendo que é a variação e o vínculo. Isso. Tá legal? Há muito espaço. Espaço é substantivo, gente. Então, sendo substantivo, é óbvio. Isso aí só pode ser pronome indefinido. Para comprovar, se eu coloco espaço no plural, ficaria muitos espaços. E o advérbio não varia. Por isso que a letra B é a correta. E ali na letra B, gente, o que o muito está fazendo? Ah, está se vinculando ao adjetivo sutis. E vejam como sutis está no plural. E o muito não concordou. Duas provas simples, desde que eu entendo o raciocínio que está por trás. Tá legal? Vimos aqui, né, palavras que têm uma única forma e mais de uma classificação. Esse é um tipo de questão recorrente na prova da Getúlio Vargas. Vamos a outro tema. Qual que é o outro tema? Adjetivo de relação. Danado do adjetivo de relação. Isso está no livro do professor Celso Cunha, renomadíssimo gramático de língua portuguesa, fez estudos maravilhosos e ele meio que anda com um pé lá na gramática tradicional e outro pé na linguística, né? Ele é um gramático que já nos deixou, fez a revisão da Constituição de 88 e é um dos grandes nomes, né, da tradição gramatical do nosso idioma. Só que ele tem um pezinho lá na linguística. Então, por exemplo, ele é um cara que olha para o adjetivo e, além da classificação tradicional, ele fala, mas calma lá, esse aqui é meio diferente daquele. E daí começa a criar detalhes teóricos, começa a criar subclassificações, começa a tocar em matizes, tons. Né? Ó, esse tom é mais claro que o outro. Isso exige o quê? Detalhamento. Exige precisão. Preposição não. Precisão. O adjetivo, dentro da sua classificação tradicional, nós poderíamos dizer assim, ó, os adjetivos em língua portuguesa mostram estado, casa velha, casa nova, casa arruinada, laranjeira florida. É o estado dela. Né? Tanto que, mudando de estação, a laranjeira deixa de estar florida. É o estado, ela está assim. Características, né? Bola oval, livro fino, ok? São as características, então são os elementos descritíveis de um elemento, de um objeto, ok? Então, coisa amarga, coisa doce, coisa salgada, são as características de um alimento, por exemplo. Modo de ser. Então, modo de ser já tem a ver, por exemplo, com características, né, bastante
às vezes subjetivas, como pessoa dócil, animal manso, né? Então vejam como é um modo de ser de uma coisa, de um animal, de uma pessoa, por exemplo. Qualidade ou defeito. Isso é óbvio, né? Você também vai estar atribuindo um juízo de valor. Pessoa má, pessoa boa, pessoa ruim, sacaram? Então, vejam como nós temos aí aquilo que a gente poderia chamar de classificação tradicional. Só que isso que vocês estão vendo, eu fui à obra do Celso Cunha, Moderna Gramática da Língua Portuguesa, e compilei isso daí. Não fui eu que inventei. Estou trazendo para vocês a fonte da banca. A banca também foi lá, porque ela cita características como essas nas questões de prova. Então nós estamos lendo o material comum, né? Aquilo que a banca usa e nós também estamos usando. Isso é fundamental para entender o raciocínio da banca. Só que você percebe que isso vai ampliando. Olhem lá. Há adjetivos que aceitam um grau de intensidade. Pessoa muito boa. Né? Muito boa é a forma chamada de analítica. Então, essa muito boa, você com duas palavras forma essa intensidade. Muito boa. Também a mesma coisa com tão boa. Extremamente boa, mas eu poderia colocar um sufixo, como boníssima. E aí eu tenho uma forma sintética de intensificar um adjetivo, né? Mas vejam como todas elas aceitam esses elementos que dão intensidade. Dão intensidade, né? Ali no caso, muito, tão, extremamente, advérbios. Em boníssima, um sufixo, que indica, né, ali o exagero superlativo, né, melhor dizendo. O lugar do adjetivo pode gerar novo sentido também. Não é sempre que isso ocorre, mas às vezes eu coloco o adjetivo antes de um substantivo e ele pode ter um sentido novo, tá? Eu não sei se vocês já perceberam isso, mas o lugar natural de um adjetivo é após um substantivo. E nesse lugar após o substantivo, ele tem mais objetividade. E, em algumas situações, ao antecolocarmos, ou seja, antepor ao substantivo, ele começa a ter, né, uma tendência a trazer, então, traços subjetivos. Ou mudança de sentido. E aí nós temos que analisar caso a caso. Não dá para pré-determinar isso. Ó, aqui, aqui, aqui. Não, não, não. É melhor você ter a sagacidade de perceber que depois tem um sentido, antes tem outro. Isso envolve interpretação de texto, ok? Mas não é sempre. Não generalize. Tem que olhar caso a caso. Veja um exemplo que eu trago para vocês ali, ó. Quando você diz, então, né, pronta entrega, é que a entrega é feita imediatamente. Você pede, a coisa já sai. Agora, a entrega pronta, ela foi processada, embrulhada, ensacada, testada, carimbada, né? Colocaram propaganda e tal, e aí a entrega ficou pronta. São informações diferentes. Pronta entrega, você já sabe, bateu, recebeu. Ah, me dá, tá aqui. Pronta entrega. Agora, entrega pronta é aquela que, né, dentro de um processo, foi finalizada. Tá legal? Grande pessoa, olha como tem uma subjetividade aí. É uma pessoa muito amigável, muito boa, de boa índole, grande pessoa. Né? Agora, quando eu digo pessoa grande, aí vai para a parte mais objetiva, é o sentido físico da grandeza, da altura e assim por diante. Então vejam como às vezes, não se esqueçam disso, a posição do adjetivo pode significar coisa distinta. Tudo isso, gente, para preparar o terreno e, enfim, acessarmos os adjetivos de relação. É aí que a banca falou, opa, ó que bacana. Há, porém, um grupo de adjetivos com características muito próprias. Os adjetivos de relação, eles criam com o substantivo uma relação de tempo, de espaço, de matéria, de finalidade, de procedência, de propriedade. Né? É esse que é o conteúdo do professor Celso Cunha, que a gente vê que é uma abundância, que vai muito além do que as gramáticas tradicionais nos trazem, né? Aí você percebe, mas professor, pô, isso aí fica muita informação, né? Mas atenção, em geral, os adjetivos de relação não admitem grau de intensidade. Então você vai ficar com muito aí no bolso, e se encaixar o muito, eles não admitem grau de intensidade. Então, por exemplo, prova escolar, escolar é um adjetivo de relação. Você não consegue dizer prova muito escolar.
Então vejam como, né, escolar não permite o grau de intensidade. Eles vêm após o substantivo, você não consegue antepor. É sempre depois do substantivo. Isso é importante também. Né? Isso vai gerando distinções. Trazem valor objetivo. Né? Não tem bom, ruim, alto, baixo, gordo, magro. Não tem nada de classificação subjetiva. Tá bem? Derivam de substantivo. Olhem que outra informação importante. E alguns exemplos como débito mensal. Eu não consigo usar mensal débito, débito muito mensal, sacaram? E tudo isso que nós acabamos de ler são informações retiradas do autor chamado Celso Cunha, que escreveu uma obra maravilhosa com o autor português Lindley Sintra. Né? Então são autores que não são de leitura simples e nem sempre ficam naquele ponto mais tradicional das gramáticas. Né? Então você tem aquela hora que ele vai além. E isso é muito legal porque a Getúlio Vargas é adepta do Celso Cunha. Então, nesse momento, a banca vai falar, ó, gente, eu quero que você encontre adjetivo de relação. Toma aí a questão e ache adjetivos de relação. Então, por exemplo, tratando-se de um texto descritivo, é natural que o autor empregue muitos adjetivos que podem representar características, estados, qualidades e relações. O adjetivo abaixo, que pertence ao grupo dos adjetivos de relação, opa! Sacaram o que é levar a informação previamente na memória, gente? Imagine você na prova lendo uma coisa dessa, sem saber das características. Não admite intensidade, vem após substantivo, é objetivo, deriva de substantivo. Sacaram? Agora, pelo menos, você já cria uma noção. Por exemplo, na letra A, o adjetivo está antes do substantivo. Então a letra A está fora. Grande construção na letra C. O adjetivo está antes do substantivo. Olhem que legal! É uma característica que eu aplico aí. Para ser adjetivo de relação tem que estar depois. Esses dois estão antes. Na letra D, o adjetivo largo, que dá qualidade ao braço, está recebendo intensidade. Braço muito largo, braço mais largo, menos largo, braço larguíssimo. Um adjetivo de relação não permite isso. Show de bola. Ficamos entre a B e a E. Na letra B de bola você pode dizer serras muito altas. Né? No caso ali, aldeia indígena, só ela pode ser a alternativa correta. E entenda isso, né? Você tem ali a impossibilidade de antepor, não consegue usar intensidade, é uma aldeia indígena e não aldeia de outra, então há uma objetividade aí. E vejam como deriva de índio. Tudo para caracterizar que indígena é um adjetivo de relação. Tá legal? É como se você aprendesse uma língua nova não, um dialeto. Né? Entender isso daí não é que você está olhando a mão, o dedo, a unha, você está olhando a cutícula, o cantinho sujo da unha. Você fala, nossa, uma sujeirinha aqui, né? Sacaram aquela coisa que é o detalhe, coisa minuciosa, que precisava de um respaldo teórico para entender, olhem como há um raciocínio. Por isso que você percebe, toda a questão da Getúlio Vargas tem um raciocínio organizador. Quando dá para conhecer o raciocínio organizador antes da prova, meu Deus, grude nesse raciocínio. Esse é o grande movimento que você agora começa a entender de maneira evidente. A grande maioria das questões é um raciocínio tão particular que nunca existiu antes e você vai ter que entender na hora da prova. E aquilo que pelo menos eu sei do que a banca está falando, não que a questão fique simples, não que a banca vai te dar a questão porque você sabe o que é adjetivo de relação. A Getúlio Vargas não te dá nada, ela te tira. E quando você consegue pegar para você, é na base do esforço. Você vai lá e puxa, tira da mão dela. É assim que a Getúlio Vargas trabalha. Ela é uma banca agressiva permanentemente, a não ser quando ela tem aquelas provas que então ela migra pelas provas mais tradicionais. Você nota que ela está ali com questãozinha de crase, de pronome relativo, de conjunção, dentro daquilo que seria uma prova mais normal de português, uma prova mais aguardada de português, né? Não seja tanto o estilo
Getúlio Vargas. Assinale a alternativa que apresenta um adjetivo de relação. Eu olho para isso, gente, e o que constato? Que todos os adjetivos estão posteriores ao substantivo. Então falhou a questão da anterioridade do adjetivo, porque o adjetivo de relação não permite isso. Vou agora testar a intensidade usando muito. Filme muito interessante, dá para usar. Aluno muito doente, dá para usar. Mesa muito azul, já não usaria. Livro muito recente, dá. Vejam que até a gente usaria filme interessantíssimo, né? Aluno doentíssimo, livro recentíssimo, tá legal? Então ali a gente poderia dizer que já estamos entre letra B de bola e letra D de dado. E mesa azul, você fala, mas azul é adjetivo de relação, professor? É azul para todo mundo, é objetivo essa informação. Ah, professor, então falta um último critério, que é a questão de origem. Francês é um adjetivo que vem de França. E azul? Azul vem do quê? Não vem de nada. Azul é azul. Azul é uma palavra que nasce nela própria, não deriva. Ela é a primitiva. E veja onde que nós tivemos que ir para distinguir que a alternativa correta é o queijo francês e não é a mesa azul. Por quê? Ah, o substantivo produziu o francês. França formou francês. Deriva de um substantivo e aí é uma das marcas do adjetivo de relação. Tá bom? Então, mesmo sabendo os quesitos, vejam que sempre há uma luta. A banca não te dá nada, você tem que ir lá e tirar essa questão dela, né? Reforçando, então, não admitem grau de intensidade, nós usamos. Vem após substantivo, nós usamos. Trazem valor objetivo, nós usamos. Derivam de substantivo. Essa última característica foi a marca que permitiu, né, distinguir a correta da errada. Perfeito. Mais um exemplo. Ó. Há uma série de adjetivos em língua portuguesa chamados adjetivos de relação. Ó, como que vamos criando intimidade, né? Que se caracterizam, entre outras marcas, por não poderem receber variação de grau. Veja como a banca vai aí te dar uma pista muito legal. É a questão do muito antes do adjetivo. O adjetivo abaixo que está nesse caso, ou seja, é adjetivo de relação, é economia mundial, longo ciclo, expansão acelerada. Opa! Letra D de dado, o adjetivo antes substantivo. Ah, professor, é o critério da posição. Isso, na letra E também. O adjetivo de relação não permite a anteposição. Ok? Então ele tem um sentido tão objetivo que não dá para antepor o que poderia alterar o sentido. Então é uma característica. Ele está posterior ao substantivo. Ah, então saber distinguir adjetivo de substantivo é um primeiro trabalho muito importante. Tá legal? Economia muito mundial. Ah, professor, letra B, você comeu barriga, né? Isso na tômbola, para os mais novos, né? Na loto, jogo de loto, né? Que geralmente temos nas casas que vendem brinquedos, chamado também de tômbola, né? Quem frequenta quermesse de igreja geralmente encontra esse tipo de atividade, né? Então, a hora que você deixa de marcar um número que foi cantado, comeu barriga, né? Expressão usada, longo é o adjetivo. Ciclo é o substantivo. A banca te ajudando pra caramba. Ela jogou um verde aqui, mas ela falou que esse elemento do adjetivo de relação é o elemento que ia estar em todas? Não. Sacaram como ela dá uma informação lá no enunciado que é vaga, que não é necessariamente o que você vai encontrar? E entre a A e a C, vejam que na letra C você diria expansão muito acelerada, expansão aceleradíssima, coisa que não ocorre na economia mundial. Né? Não tem como usar economia mundialmente. Aliás, economia mundialíssima, economia muito mundial. Não dá. Não aceita esse tipo de construção. Então, o critério da intensidade, né, da variação de grau, não foi ali, né, acessível. E esses elementos que usamos para distinguir é aquilo que você tem que estudar, tem que testar nas questões, manter vivo até o dia da prova. Se você é uma pessoa de sorte ou não, eu tenho sorte que é na minha prova. Se você tem sorte ou não, se você tiver, parabéns. Se você não tiver,
você é mais um entre nós, não ter sorte é o normal, né? A pessoa trabalha, ter sorte é acaso. Então, se cair na tua prova, você fez o que tinha que ser feito. Você não bobeou. Por isso que alguns vão muito bem, outros vão mais ou menos. É porque não fica esperando cair do céu. O pessoal vai lá e fala, tá aqui. Se cair, eu já estou pronto para usar. Né? Um terceiro e último item é a conjunção E. A conjunção E, você sabe disso. A conjunção E, ela tem aquela tradição de ser chamada de conjunção aditiva. Só que o mesmo Celso Cunha, olhem só, né? Então aqui nós hoje estamos falando dele, juntei pontos importantes do Celso Cunha para que você observe que o tal do Celso Cunha vai lá e fala assim, mas calma lá, o E não é só E, não é só ligar uma ideia, comer arroz e feijão, né? José viu o livro, Maria viu a revista, né? Vejam que isso aí, adicionado às ideias, não é o único papel do E. E de novo ele vai lá, de perto, microscópio, e percebe que ele liga ideias que podem ter valores além da adição. Então não é propriamente o E, mas sim aquilo que lhe une. Por exemplo, eu li o livro e não entendi nada. Esse E não está ligando só ideias que se somam, porque a segunda ideia se opõe à primeira. Ah, esse E tem valor de massa. Ele saiu atrasado de casa e perdeu o ônibus. Ah, então o ônibus foi uma consequência, perdeu, e a razão foi o atraso. Esse E está ligando uma causa e uma consequência. Então nós começamos a perceber que há um universo de questões com E aditivo, que é o sentido possível e original que nós aprendemos. Mas você tem muitas questões com E com valor de massa, com E ou com valor de conclusão ou consequência, aí é o mesmo valor, tá bem? E nesse exato momento a gente fala, opa, professor, então precisa olhar muito bem como as ideias estão se relacionando. Vejam aqui o que o nosso querido Celso Cunha disse sobre a conjunção E. E a banca Getúlio Vargas já reproduziu isso em questões. A conjunção E tem pequenas variações, como se fossem tons de cores, matizes. Então, a adição é óbvio, a diversidade e concessão caminham juntas. Né? A ideia de contrariedade, de oposição, tá bem? A ideia de condição. Olha que loucura você imaginar que o E pode ligar uma ideia que traga a condição. Faça isso e você vai ver o resultado. Ou seja, se você fizer isso, você vai ver o resultado. Então, são típicas frases que podem ser, né, lá assim, nuance. A palavra exata é nuance. Você tem a nuance de condição. E aí haja frieza na hora da prova para chegar na nuance. É verde ou azul? É amarelo ou laranja? Você está ali vendo o detalhe. Né? A ideia de consequência e conclusão. O Celso Cunha até marca diferentemente, mas elas andam juntas. Quando é de consequência, é também de conclusão. Serve para ambas, né? Finalidade, mandei enviar o dinheiro para saldar a dívida, com a finalidade de salvar a dívida. Então, notem como ele vai lá e cavoca. Olha que palavra bonita, né? Do verbo cavocar, que normalmente nós usamos cavoca. Né? Não sei se você tem consciência disso, mas cavoca não tem no português. O que tem é cavouca, cavoucar, igual o verbo roubar. É rouba e não rouba, né? Então, a Getúlio Vargas vai lá e cavouca, né? Faz um buraco para poder chegar a esses detalhes. Não estão na superfície. Essas pedras que brilham, você tem que achar em lugar subterrâneo, cavoucando, ok? Mas vamos lá, às vezes a questão não traz tanta problematização. Na frase, o cachorro da casa começou a latir e qual que é a consequência? O homem fugiu. Você já está ligado, você já está precavido, né? Cara, é igual tomar água numa casa que acabou a energia elétrica, está no escuro. Então a gente vai, né, meio que na memória espacial, tateando e tal. Então você já sabe mais ou menos o que a banca está perguntando. Você fala, opa, aqui eu já sei andar. Eu já sei o que a banca está querendo. Esse E traz o valor de consequência. Na letra A, o ladrão chegou perto da casa e observou o cenário.
a gente vai ficando inseguro, porque nós estamos trabalhando nuances, matizes. É e não é um pouco e não é muito. Sacaram como é difícil chegar à precisão? O ladrão chegou perto da casa e observou o cenário. Uma ação produz a outra, né? Então a gente fica vacilante, mas você tem que escolher aquela que não deixa dúvida, escolher a melhor, né? O bandido usou alicate e cortou o cadeado. Tem causa e consequência? O policial militar chegou e o bandido ficou com medo. O humilhante foi preso e encaminhado para a delegacia. Os assaltos e furtos são... Então, na prova, a letra E seria aquela que eu descartaria, que deixa de ter consequência de maneira muito superficial, né? Então eu já bateria o olho e falo, não, aí não tem. E, percebam, por mais que você procure, nada se compara à letra C. A polícia militar chegou e a chegada produziu o quê? E, consequentemente, o que aconteceu? O bandido ficou com medo. Sacaram que a relação bandido e polícia cria um raciocínio de causa e consequência? Porque se fosse um homem qualquer que chegasse, é bem provável que o bandido não ficasse com medo. Então, a ligação do cargo, do papel que a pessoa desempenha, a polícia militar, e a condição do outro homem, bandido, a outra pessoa, bandido, há uma relação de causa e consequência. Então, nos outros, você pode até de maneira fantasiosa, professor, alicate é que corta, é causa e consequência. Se a pessoa não tivesse chegado na casa, professor, não teria observado. Então, a gente começa a enxergar causa e consequência em tudo. E daí, na questão, você tem dois elementos distintos, o cachorro e o homem, como ocorre na letra C, a polícia e o bandido. Na letra A, é a mesma pessoa, na letra B, é a mesma pessoa, na letra D, é a mesma pessoa. Então, a gente fica relutando, gente, e às vezes há um perigo de viajar muito. Qual que é o raciocínio que está por trás da banca? E é óbvio, gente, que você tem que perceber que a letra C está correta. Muitas vezes a gente busca a resposta das demais. Por que as demais estão erradas, né? Então não há dúvida que a letra C traz, naquele E, um ato consequente, como encontramos no enunciado da questão. Não há dúvida sobre isso, não é mesmo? Vejam a seguinte. Impede que o calor se dissipe e a terra esfrie. E, por consequência, professor, é o E consequência que ninguém espera na vida se não estudar antes. Exatamente. Por isso que o E adversativo, ele é mais estampado, é mais visível, né? É como se estivesse atrás de um pano e você vê, né? Você vê pela passagem da luz. Agora o E não, o E consequente, o E que traz ideia de consequência, você tinha que dar aquela teorizada antes, né? Na primeira frase desse comentário, a conjunção E tem valor de, então olha lá, letra D, consequência. Letra D, consequência. Vejam que a banca, ela faz uma coisa que ela não deveria fazer. Outra característica da Fundação Getúlio Vargas, a bichinha é ousada. Colocando ali adição, é como colocar gasolina numa fogueira, né? Tá pegando fogo, já não tá bom? A banca vai lá, joga gasolina. Então, ter a alternativa B desestabiliza Deus e todo mundo. Não é um problema só para o aluno, é um problema para o professor também. Ali não tem também adição? Claro que tem. Claro que tem. Mas a banca fala, mas qual que é a ideia mais importante ali? A adição ou a consequência? Ela produz um raciocínio sem ter uma sustentação teórica. Ela diz para si assim, ó, opa, mas a consequência é mais importante. Siga-me. Ela diz, siga-me. E nesse momento nós ficamos bastante aflitos. Vejam que na prova, gabarito correto, letra D, mas é a hora que a gente começa a produzir uma certa crítica a essa libertinagem da banca, em que ela produz raciocínios tão particulares que é só dela. E ela não deveria trazer à prova objetiva, é óbvio, riscos como essa que nós estamos vendo na número 8. Tá legal? Vamos em frente. A conjunção E apresenta predominantemente o valor de adição, mas pode mostrar o valor adversativo ou concessivo. Só Getúlio Vargas falando, tá? Consequência ou conclusão, finalidade, valor consecutivo.
introduzir uma explicação enfática, iniciar frases de alta intensidade afetiva, interjeição, facilitar a passagem de uma ideia a outra. A frase abaixo, em que ela mostra valor adversativo, equivalente à ideia de oposição, é. E aí, você vai notar que isso é muito fácil, que você vai encontrar na letra D, essa oposição. Clássico é um livro que as pessoas elogiam, mas não leem. Olha que loucura, né? Então esse E, trocável por mas, é óbvio que traz uma conferência extremamente mais simples do que as anteriores que fizemos, ok? Então trabalhamos hoje, como vocês viram aí, três tipos de questões muito particulares. É claro, o Celso Cunha, professor, como que a Getúlio Vargas é ela? Não, né? O que eu digo é que essa visão do Celso Cunha, esse detalhamento, não é algo corriqueiro em provas alheias, em bancas alheias. E quando isso aparece para nós de uma maneira inédita, adjetivo de relação, o E introduzindo consequência, é lógico que isso se choca com a previsibilidade que temos. Seja pela escola, seja pelos estudos que fazemos para outras provas, outras bancas. Então, a Getúlio Vargas, estão notando, ela exige essa caminhada em busca do raciocínio dela. Ok? Trabalhamos 3 temas hoje. Vou deixar aqui depois nos comentários, um link para uma aula que trabalhamos, né, também 3 assuntos exatamente com a mesma perspectiva pedagógica, né, focando essa particularidade da Getúlio Vargas, essa situação própria que dá a ela um estilo incomparável, um estilo, né, que a gente fala, esse aí é da Getúlio Vargas, né, igual moda, isso aí é da Getúlio Vargas, tá legal? Eu diria para vocês aprenderem a sobreviver. Muitas vezes você fica falando, professor, eu preciso gabaritar. Tenta gabaritar outras matérias. Português, a gente tem que pensar em sobrevivência. Porque se debruçar numa questão, fazê-la e acertá-la, mas num tempo de 15 minutos, 10 minutos, é isso que você tem que pensar. Há um equilíbrio que está em jogo. Então não deixe de responder, de repente, outras matérias, né, por causa da falta de tempo. Ok? Então saiba protelar, não tenho ainda certeza, vai deixando para no momento posterior, porque cada nova leitura pode agregar uma leitura mais próxima do raciocínio da banca também, tá bem? O lance, gente, é aprender a lidar com a Getúlio Vargas, saber que ela é, né, carne de pescoço, é osso duro de roer, e você vai então, como se diz, né, em algumas expressões, comendo pela beirada. Como a comida é sempre fervente, vá contornando, vá aprendendo a lidar com a banca. Eu acho que essa é a grande diferencial de cada um que chega lá. Para muita gente é novidade atrás de novidade. Para aquele que chega, né, com certo abastecimento, chega municiado, a prova pode ser diferente, tá bem? O pensamento é sobreviver, aprender a sobreviver na prova da Getúlio Vargas, tá bem? Um grande abraço a todos, continuem se preparando. Na sequência, teremos novos encontros envolvendo a prova, né, que você vai fazer e essa banca tão particular. Grande abraço e em breve nos vemos novamente. Bons estudos e boa sorte!